Na aula de hoje, nós vamos falar sobre sistemas de equações logarítmicas. Na verdade, é mais uma etapa operacional. Nós vamos rever propriedades, nós vamos trabalhar com a propriedade fundamental para que você possa ainda aprimorar a técnica de resolução. Beleza? Acompanhe todo o processo e aí faça a tarefa de casa, que temos 2 exercícios apenas para resolver, mas exatamente dada a importância dessa matéria, é na sua aplicação. Então, a gente faz exatamente essa transição agora. Para um pouquinho a aplicação, volta para a parte técnica, operacional, para depois a gente continuar aplicando o conteúdo, beleza? Então, boa aula, tudo de bom para vocês. Olá, segunda série, tudo bem? Vamos começar então essa parte do conteúdo, o sistema de equações logarítmicas. Tudo que eu vou fazer a partir de agora, eu tenho certeza que você vai se lembrar e vai voltar um pouco nas resoluções. Você vai perceber que o sistema de equações ele vai exigir os métodos de resolução até chegar na solução, beleza? Aqui nós temos duas equações. Então, vou chamar aqui de equação 1 e equação 2. Se nós temos duas equações, então nós devemos ter duas incógnitas para que esse sistema seja possível e determinado. Nesse momento, então, o que eu preciso observar desde o começo? Primeiro, nos logaritmos, eu tenho que observar a base. É a primeira coisa que a gente faz. Como tem bases iguais, então eu já posso pensar em alguma propriedade para aplicar. Então, na equação 2, eu vou trabalhar com as propriedades dos logaritmos. Observe que temos uma adição. Se nós temos uma adição, então nós podemos colocar num produto de logaritmando. Então, vai ser x vezes y igual a quem? A log de 12 na base 2. Como as bases são iguais, os logaritmandos também. Então, isso significa que x vezes y é igual a 12. E aí, o nosso sisteminha já fica assim: x mais y igual a 7 e x vezes y é igual a 12. Pronto, esse é o sistema que nós vamos resolver. Qual o melhor método para resolver esse sistema? Bom, você pode escolher o método da substituição, o método da adição ou o método da comparação. Eu acredito que aqui até mentalmente você consiga achar a solução desse sistema. Mas nesse caso, então, vou resolver aqui isolando uma das incógnitas. Então, aqui na equação 1, eu vou isolar o x. Então, vai ficar x igual a 7 menos y e vou substituir na segunda equação. Então, nós vamos ficar aqui com x vezes y igual a 12. E aí, como eu isolei o x, eu vou ter aqui que o y multiplica o x da primeira, que no caso é 7 menos y. Organizando a equação, nós vamos ficar com, no caso, fazendo a propriedade distributiva, né? Então, vamos ficar com 7y menos y ao quadrado igual a 12. Organizando os termos dessa equação, nós vamos ficar com y ao quadrado menos 7y mais 12 igual a 0. Bom, como é uma equação do segundo grau, sabendo que soma e produto a gente consegue chegar nesse resultado, então tanto o y1 como o y2 a gente consegue encontrar como 2, né? Por exemplo, aqui, soma e produto. Então, dois números que a soma dá 7 e o produto tem que dar 12. Então, se a gente pensar aqui em 4 e 3, satisfaz 4 e 3. E também você poderia pensar em 3 e 4. Então, se você pensar também nessa possibilidade, é porque nós temos dois conjuntos soluções aí, né? Dois conjuntos para resolver isso daí. Então, tanto a soma como o produto vai, a ordem, né, dos fatores aí, ou a ordem das parcelas, não vai alterar a solução. Então, nesse caso aí,
a solução será 3 e 4, ou, no caso aí, 4 e 3. Beleza? Então, é isso. É assim que a gente resolve um sistema de equações logarítmicas, aplicando propriedade onde tem logaritmo e depois usando o método de resolução. Beleza? Então, vamos para o segundo exemplo. Bom, no segundo exemplo, o que vai variar de um sistema para outro? O tipo de propriedade que a gente vai usar. Então, vamos ficar atento aqui nesse modelo também de resolução. Aqui eu tenho a primeira equação, aqui eu tenho a segunda equação. Na primeira, eu já tenho que fazer alguma coisa aqui, ó, porque as bases não são iguais. Então, eu vou fatorar o 4 como 2 ao quadrado, elevado a x menos y, e o 8, que é 2 ao cubo. Então, eu vou colocar todos na mesma base. Organizando isso, eu vou ficar com 2, que multiplica x menos y, igual a 2 ao cubo. Se as bases são iguais, os expoentes também. Então, eu vou ter aqui que 2x menos 2y vai ser igual a 3. Então, essa aqui é a minha primeira equação. Ótimo, já coloquei o x e o y. Agora, eu vou trabalhar com a segunda equação aqui, ó. Então, vou pegar a segunda equação, vou copiar ela aqui, log x na base 2, menos log y na base 2, igual a 2. O que eu pedi para você observar no primeiro exemplo? As bases, ó. Então, nós temos bases iguais. Se nós temos bases iguais, podemos usar as propriedades do logaritmo. Então, log, se é uma diferença na base 2, então vai ser um quociente de logaritmandos. Então, vai ser x sobre y igual a quem? A 2. Agora, observe aqui que nós temos a propriedade fundamental, ó. Então, se eu tenho o log igual a um número real, eu posso aplicar a propriedade fundamental, ó. 2 elevado a x é igual a x sobre y. Então, aqui a gente aplica a propriedade fundamental. Temos 2 ao quadrado igual a x sobre y. Então, na verdade, 4 igual a x sobre y é a nossa segunda equação. Então, como é que vai ficar o nosso sistema aqui? Vamos organizar o sistema, então, da seguinte forma. O primeiro sistema ficou, quer dizer, a primeira equação ficou 2x mais 2y, ou perdão, menos 2y igual a 3, e aqui nessa de baixo, x sobre y igual a 4. Bom, o que eu vou fazer? A mesma coisa, vou escolher um método de resolução, isolar e substituir, beleza? Então, olha só, aqui na segunda equação, eu posso trabalhar esse y passando para cá, multiplicando, ó. Então, eu posso ficar aqui com x igual a 4y. Se o x é igual a 4y, então, eu já posso chegar aqui e substituir na primeira equação, beleza? Então, vou ficar com, na primeira equação aqui, então, vou pegar aqui a primeira equação, vou só repetir para ficar organizado aqui, 2x menos 2y igual a 3, e aí o 2 vai multiplicar o valor de x, que a gente já sabe quanto é que é ali, em função de y. E aí eu vou colocar aqui 4y, então vamos ficar com 8y menos 2y igual a 3. E aí, organizando os termos, nós vamos ficar com 6y igual a 3. O y vai ser 3 dividido por 6. Simplificando, nós vamos ter aqui meio para o y. Se o y vale meio, então a gente acha o valor de x agora, substituindo aqui. E aí, o x vai ser igual a 4 vezes meio, simplifica. O nosso x será igual a 2. Então, achamos a solução a solução do sistema, e aí a gente coloca um em função do outro aqui, né? Solução
igual a 2. Lembrando que é sempre um par ordenado, por isso que tem que aparecer entre parênteses, beleza? Ótimo. Então a aula de hoje é bem simples mesmo, bem rápida, bem objetiva, porque o interesse aqui é que você revise as propriedades e consiga resolver o sistema, beleza? Mas aí, como você viu aqui embaixo, eu deixei um desafio aqui, ó. Esse desafio apareceu na internet, tá bugando aí muita gente. E aí eu vou deixar esse desafio para você quebrar um pouco a cabeça e na aula ao vivo eu comento, tá legal? A solução já está aqui, então o meu objetivo é que você tente desenvolver o processo, né? A resolução desse desafio aí, desse tipo de expressão matemática, beleza? Valeu? Então, um grande abraço, tudo de bom. Não se esqueça, o dever de casa está já no Google Classroom, tá ok? Valeu, abraço para todos.